Graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por essa honra e por esse privilégio de estar aqui pela primeira vez junto com vós outros para adorar, exaltar e bendizer aquele que foi moído e transpassado na cruz do Calvário. Quero agradecer ao convite que nos foi feito através da pessoa do irmão Irã. O irmão Irã não o conhecia, só por telefone, é a primeira vez que estou conhecendo. Muito obrigado, irmão Irã, que Deus abençoe você, a sua família, de uma forma poderosa. Quero louvar pela vida dos pastores e cantores que estão presentes aqui nesta tarde, na minha vanguarda e na minha retaguarda. Que Deus abençoe a todos presentes aqui nessa tarde. Eu vou ser bem breve com os irmãos e objetivo naquilo que Deus colocara em nosso coração. Não poderia também nessa tarde deixar de fazer menção da minha esposa, irmã Marília Borges, a nossa bebê Ana Clara Borges. Também me acompanha minha mãe, irmã Melly, e minha tia, irmã Joyce, servas de Deus que têm orado pelo esse nosso humilde ministério como um pregador itinerante. Quantos e quantas nessa noite nessa tarde estão desejosos em ouvir a palavra de Deus? Quantos trouxeram a sua Bíblia Sagrada? Levante a sua Bíblia, por favor. Agora olhe para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, a Bíblia é a identidade do cristão. Não ande sem a sua identidade. Você que trouxe o seu exemplar bíblico, por favor, abram no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25 e versículo de número 26. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25 e versículo de número 26. De acordo com que a igreja localizar a referência bíblica, vamos ficar de pé em reverência à mesma para podermos fazer a leitura da poderosa palavra de Deus. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25 e versículo de número 26. Quantos encontraram, digam amém. E assim se discorre o texto da poderosa palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Repita comigo: e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Põe a tua Bíblia na tua cadeira, por favor. Segura na mão do irmão mais pentecostal, mais avivado, mais cheio da presença de Deus que está do teu lado. Olha para ele com cara de profeta e diga para ele: meu irmão. Mais forte, irmão. Meu irmão, nessa tarde, o tamanho do teu glória, o tamanho do teu glória vai ser o tamanho da tua vitória.
assentos, por favor. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, com base nesse texto bíblico que ora vos convidei a ler, eu quero vos trazer uma mensagem vindo da parte de Deus, substanciando-me ao seguinte tema: a geração que provoca o sobrenatural de Deus. Agora pergunte mais uma vez o irmão que está ao seu lado, pergunte a ele: você faz parte dessa geração? Então é hoje que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Meus amados e queridos irmãos, o texto bíblico que acabamos de ler é um texto muito conhecido pelos leitores e ouvintes da palavra de Deus. É um texto que está inserido no livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 16, onde fala-nos acerca da manifestação do sobrenatural de Deus através da adoração do apóstolo São Paulo. O livro dos Atos dos Apóstolos é o único livro histórico inserido no Novo Testamento, o qual foi escrita pela pessoa do doutor amado evangelista Lucas. Lucas, ele vai registrar no seu documentário histórico do livro dos Atos dos Apóstolos os 30 primeiros anos da igreja primitiva, dando início na cidade de Jerusalém, avançando então até Roma. Lucas, no seu documentário do livro dos Atos dos Apóstolos, vai registrar nada menos que 32 países, 54 cidades e 9 ilhas do mar Mediterrâneo. Dos 28 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas ele vai dividi-lo em duas partes, dando ênfase às atitudes milagrosas de Pedro e às atitudes milagrosas de Paulo. Mas quando nós lemos o capítulo 16, a partir do versículo de número 9, a Bíblia Sagrada diz que Paulo teve uma visão à noite, aonde um varão macedônio lhe rogava por ajuda. Logo Paulo entendeu que tratava-se de uma revelação vindo da parte de Deus, para que Paulo fosse anunciar o evangelho na província romana. Paulo então sai juntamente com Silas, e chegando com Silas na Macedônia, em Filipos, Paulo sai às portas da cidade em busca de um lugar para oração. Paulo então, juntamente com Silas, Paulo vai em busca de um lugar para oração na beira do rio. A pergunta nessa tarde é: por que Paulo e Silas foi para a beira do rio? Será que não tinha outro lugar para Paulo e Silas buscar a presença de Deus? Será que não tinha outro lugar para Paulo orar? Por que Paulo e Silas foi para a beira do rio? Para quem não sabe, para se constituir uma sinagoga na época, que eram as assembleias dos judeus, precisava-se no mínimo de 10 pessoas. Quando esse número de pessoas não era atingido, era costume dos judeus na época orar a Deus ao ar livre, de preferência à beira do rio. Paulo então, quando vai para a beira do rio, Paulo ele prega a palavra e uma grande multidão se reúne para adorar ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que uma mulher por nome de Lídia, vendedora de púrpura, recebe a palavra no seu coração e é salva ela em toda a sua casa. Logo à beira do rio tornou-se um ponto de pregação. A beira do rio havia tornado-se um ponto de adoração, aonde uma grande multidão se reunia para ouvir os ensinamentos do profeta experimentado e adorar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz que um dia de sábado, Paulo indo para o lugar da oração, uma mulher com espírito de adivinhação, uma mulher pitonisa,
anuncia em plena multidão, dizendo que Paulo e Silas verdadeiramente eram homens de Deus. Paulo, tendo um discernimento espiritual, Paulo então expulsa aquele espírito de adivinhação. Mas vendo os seus senhores que os seus lucros haviam acabado através daquela ação daquela mulher, a Bíblia Sagrada diz que Paulo e Silas são presos e levados em plena praça pública. Quando Paulo é levado à praça pública, na presença dos magistrados, Paulo então tem seu corpo despido, e Paulo é humilhado e açoitado em plena uma grande multidão. Para que você venha entender o sofrimento que Paulo passou neste exato momento, dentro da lei judaica, para quem não sabe, constituía de assim 39 chicotadas com instrumento de cabo curto, com 3 a 5 tiras de couro. Mas aqui não tratava-se da lei judaica, ali tratava-se da lei romana. A lei romana era uma lei mais severa, pois não havia número de açoites, e dificilmente aquele que era réu de açoite tornaria a ter vida. Paulo então, em plena praça pública, Paulo foi humilhado. Paulo, em plena praça pública, Paulo foi açoitado, sofrendo na carne, sofrendo uma profunda humilhação. Paulo e Silas é lançado dentro da prisão. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Paulo e Silas, estando dentro de uma prisão, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. Agora, senhoras e senhores, o cenário da adoração de Paulo havia mudado. Aquele que se encontrava adorando na beira do rio, agora se encontrava adorando dentro de uma prisão. Paulo nos ensinava a primeira lição de sermos um verdadeiro adorador, quando adorava a Deus dentro da prisão. Por que, pregador? Porque adorar na beira do rio é fácil demais. Qualquer um consegue adorar a Deus, porque beira do rio é lugar de reconhecimento, beira do rio é lugar de aplauso, beira do rio é lugar de multidão, beira do rio é lugar quando nós somos vistos, beira do rio é lugar quando nós somos lembrados, beira do rio é lugar onde tudo está proporcionando ao nosso favor. E adorar a Deus quando tudo está bem é fácil demais. Qualquer um consegue adorar. Eu quero ver se você consegue adorar a Deus estando dentro de uma prisão, porque os verdadeiros adoradores na presença de Deus, eles não se revelam na beira do rio. Os verdadeiros adoradores na presença de Deus se revelam dentro da prisão. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, eu não sei qual a prisão que você está enfrentando, mas nessa tarde é tarde de você mostrar para o diabo, essa tarde é tarde de você mostrar para o inferno que você não é um falso adorador de beira de rio, que só quer adorar quando tudo está proporcionando ao teu favor, mas que você adora a Deus na beira do rio, mas também adora a Deus na prisão, serve a Deus na beira do rio, mas também serve a Deus na prisão. Essa noite eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei qual é a prisão, mas dessa tarde, se tu está em uma prisão, não deixa de adorar a Deus, porque é dentro desta prisão que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Cadê os adoradores que adoram a Deus mesmo estando dentro da prisão? Levanta a tua mão para cima, deixa eu ver. Olha para a cara do irmão que está ao teu lado, olha se ele é adorador de beira de rio ou se ele é adorador de prisão, porque adorar quando tudo está bem, qualquer um consegue adorar. Talvez você chegou aqui nessa tarde e está dizendo, pregador, como é que tu está mandando eu adorar, como é que tu está mandando eu glorificar, tu não sabe como é que está minha vida, tu não sabe como é que está minha casa, tu não sabe como é que está minha história. Ei, meu irmão, se tu és verdadeiro adorador, não me importa se tu está dentro da prisão, se tu é verdadeiro adorador, mesmo estando dentro dessa prisão, não pare de adorar. Glória a
eu adoro também. Porque nós não adoramos a Deus somente pelo que Ele nos dá. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós adoramos estando na beira do rio, no lugar do reconhecimento. Mas também adoramos a Deus quando estamos dentro da prisão. Porque adorar a Deus na beira do rio é fácil demais. Qualquer um consegue adorar. Porque beira do rio é lugar de reconhecimento e de multidão. A Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo de número 3, que apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. E ia ter com João Batista toda a Jerusalém, toda a Judeia e circunvizinhança do Jordão, confessando os seus pecados. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, João Batista batizava aproximadamente 5.000 pessoas nas águas do Jordão. Beira do rio é lugar de reconhecimento e lugar de multidão. Eu acho lindo o ministério do profeta João Batista, o precursor de Cristo, aquele a quem Isaías havia profetizado, que endireitaria e planaria o caminho do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que João Batista sempre pregou o arrependimento. João Batista nunca mudou o seu sermão. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada diz que quando João Batista foi lançado dentro do cárcere, foi lançado dentro da prisão, João Batista parou de adorar. O ministério de João Batista havia se encerrado dentro da prisão. Em vez de João Batista continuar pregando, continuar anunciando, mesmo estando dentro da prisão, a Bíblia Sagrada diz que João o Batista mandou os seus discípulos ir até a presença de Jesus para saber se ele era o Cristo. Mas vai o discípulo de João Batista, chega na presença de Jesus e pergunta: tu és mesmo Cristo, o enviado de Deus? Porque assim nos mandou perguntar o profeta João Batista. Jesus olha para o discípulo e diz: olha, diz para João Batista que o evangelho é pregado, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão correndo e o povo está dando glória a Deus. João o Batista, dentro da prisão, parou de adorar e encerrou o seu ministério. Porque o que tem de profeta no nosso meio, indo para a prisão e tendo um ministério encerrado, não é brincadeira. O que tem de profeta no nosso meio, que não pode passar por uma prisãozinha, que quer parar de adorar, que quer parar de cantar, que quer parar de orar, que quer parar de buscar, que quer parar de pregar. O que tem de profeta tendo o seu ministério encerrado por causa da prisão, não é brincadeira, rapaz. Mas a Bíblia Sagrada diz que em João Batista se encerra a lei e se encerra os profetas. Paulo faz parte de uma nova geração que não se cala, uma nova geração que adora, uma nova geração que ora, uma nova geração que busca Deus, uma nova geração que mesmo estando dentro da prisão, ele nunca vai deixar de adorar ao Senhor. Quem faz parte da geração de Paulo, levanta a tua mão, deixa eu ver. Se o teu irmão até essa hora ainda tiver de boca fechada, é porque ele faz parte da geração de João Batista. Mas diga para ele: meu irmão, você faz parte da geração de Paulo. Não deixe dessa tarde de buscar, não deixe dessa tarde de adorar, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua. Segura a mão do teu irmão aí. Pergunta o teu irmão que está ao teu lado: meu irmão, e aí? Tu parou de orar, parou de pregar, parou de profetizar, parou de buscar, deixou de ir para a igreja só porque está na prisão? Agora diga para ele: meu irmão, nós fazemos parte de uma nova geração
que mesmo estando dentro da prisão, não paramos de adorar. Cadê os adoradores aqui nessa tarde? Levanta a tua mão para cima e manda um sinal de adorar. A Bíblia Sagrada diz que estava dentro da prisão Paulo e Silas. A pergunta nessa tarde é: por que Paulo estava com Silas dentro da prisão? A Bíblia Sagrada diz, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, que quando Paulo apartou-se de Barnabé, a Bíblia Sagrada diz que Paulo ia para a sua segunda viagem missionária. A Bíblia Sagrada diz que tentaram empurrar para a companhia de Paulo um camarada por nome de João Marcos. Bíblia Sagrada diz que quando tentaram empurrar João Marcos, Paulo não quis a companhia de João Marcos. A Bíblia Sagrada diz que Paulo selecionou a Silas para estar no seu lado. O termo selecionar no original significa escolher a dedo. Paulo escolheu a dedo alguém para caminhar do seu lado. Paulo escolheu a dedo alguém para adorar do seu lado. Por que Paulo escolheu a Silas, pregador? Para quem não sabe, Silas aparece dentro da Bíblia Sagrada com o cognome de Silvano. Silas era um cristão judeu de duas cidadanias. Tanto Silas tinha cidadania judaica, como Silas tinha cidadania romana. Paulo também era homem de duas cidadanias, tanto cidadania judaica como cidadania romana. Como Paulo ia para a província romana, Paulo escolheu a Silas. Por quê? Porque ambos de duas cidadanias, judaica e romana, se viesse hostilidade judaica, o que um sofresse, o outro sofreu também. Se viesse hostilidade romana, o que um sofresse, o outro sofria também. Eu imagino naquele momento, naquela situação difícil de Paulo, Silas olhando para ele dizendo: olha, Paulo, na beira do rio o teu ministério estava bombando, na beira do rio a igreja estava lotada, na beira do rio todo mundo te aplaudia, na beira do rio todo mundo reconhecia que tu era homem de Deus, na beira do rio todo mundo reconhecia o teu ministério. Mas não te preocupa, Paulo, dentro desta prisão eu não vou te abandonar. Paulo escolheu a Silas porque Paulo bem sabia que no momento mais difícil que ele enfrentasse, Silas jamais ia lhe abandonar. Porque o que tem de falsos amigos do nosso meio não é brincadeira. Aqueles que diz que é nosso amigo, aquele que diz que está conosco toda hora, dá tapinha nas costas, diz que vai orar conosco, diz que vai buscar conosco quando nós estamos no lugar de reconhecimento. Mas quando somos lançados na prisão, eles nos abandonam, ele nos deixa só, deixa nós sozinhos, não ora conosco, não nos ajuda, não busca conosco. São falsos amigos. Ei, meu irmão, eu venho aqui nessa tarde como profeta para dizer para você: selecione bem quem é para estar do seu lado, selecione bem quem vai caminhar do seu lado, selecione bem quem vai trabalhar aqui do teu lado, selecione bem quem vai caminhar contigo. Porque enquanto está na beira do rio, ele pode estar te ajudando, mas quando tu for lançado na prisão, ele pode te abandonar. Mas nessa tarde eu venho aqui para dizer para você que mesmo nesses momentos difíceis, mesmo nesse momento de prisão, mesmo nesses momentos de lágrimas, Deus jamais ele vai te abandonar. Essa tarde ele vai levantar Silas para estar do seu lado, Silas para orar contigo, Silas para louvar contigo, Silas para buscar contigo. Você não vai ficar só nessa prisão, porque vai vir a providência vindo da parte de Deus. Cadê os Silas dessa igreja? Levanta a tua mão. Labacassuri, Nábria, Manturi, Bitéria. Cadê os Silas? Cadê os Silas? Cadê os Silas? Cadê os Silas? Só quem...
seu irmão, meu irmão, não te preocupa. Eu estou contigo hoje, na beira do rio. Mas não te preocupa. Nessa prisão, eu não vou te abandonar. Cadê os Silas daqui? Paulo bem sabia quem poderia caminhar com Silas, quem poderia lhe ajudar na obra, quem poderia lhe ajudar no ministério. A Bíblia Sagrada diz que a oração e a adoração de Paulo e Silas foi perto da meia-noite. Foi que horas? Perto da meia-noite. Que horas? Perto da meia-noite. Para quem não sabe, a meia-noite é o período mais escuro que se inicia a madrugada. Foi no período mais escuro da vida de Paulo que Silas não lhe abandonou. A Bíblia Sagrada diz que Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. Quando Paulo orava e cantava hinos a Deus perto da meia-noite, Paulo nos ensinava o que é sermos verdadeiro adorador. Por que, pregador? Segundo a lei judaica da época, era costume de todo judeu ortodoxo orar 3 vezes ao dia. Na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. Todo judeu ortodoxo deixava os seus afazeres e prestava o seu culto de adoração a Deus. Aleluia! Você vai ver no livro do profeta Daniel que Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Todo judeu ortodoxo orava 3 dias. 3 vezes ao dia. Na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. A hora nona era aproximadamente 3 horas da tarde. E quando era que o judeu orava novamente, pregador? Quando virava o dia e chegava a hora terceira. Paulo nem orou na hora terceira, nem tampouco orou na hora sexta, nem tampouco orou na hora nona, que era aproximadamente 3 horas da tarde. Paulo orou que horas? Paulo orou que horas? Paulo aqui quebrava todo o dogma judaico, todo o ritual religioso que havia na época. Por que, pregador? Se você não der um pulo dessa cadeira agora. Eita Deus! Aleluia! Por que Paulo nem orou na hora terceira, na hora sexta, na hora nona? Por que Paulo não esperou virar o dia? Porque quem é verdadeiro adorador não tem hora para adorar. Eu não sei o que é que você está esperando para adorar. Eu não sei o que é que você está esperando para adorar. Mas você está esperando eu mandar você levantar a mão da glória. Quem é verdadeiro adorador, ele não tem hora para adorar. Ele adora a Deus na beira do rio, também adora a Deus dentro da prisão. Ele adora a Deus quando tudo está beneficiando, adora a Deus quando também não está, adora a Deus quando tem a conta gorda, adora a Deus quando a conta está magra, adora a Deus quando está todo mundo lhe ajudando, também adora a Deus quando todo mundo lhe abandona. Quem é verdadeiro adorador, ele não tem hora para adorar, ele não escolhe momentos da vida para adorar, ele adora porque o propósito do seu coração é somente adorar a Deus. Cadê os verdadeiros adoradores aqui nessa tarde? Levanta a tua mão pra cá. Tem os verdadeiros adoradores dentro da igreja. Tem um grupo de verdadeiros adoradores dentro da igreja. Qual é esses, pregador? É aqueles que só adoram com o microfone. Maior movedor da igreja chama-se microfone. Quando tá com o microfone, mas quando solta o microfone não dá um glória. Olha se tem algum do teu lado aí, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Diga pro Senhor, quem é verdadeiro adorador não tem hora para adorar. Agora escute. A Bíblia Sagrada diz que
Paulo e Silas oravam e cantavam perto da meia-noite. Agora tem um detalhe. A Bíblia está dizendo, eu só sei falar da Bíblia. E os outros presos escutavam. Eu não vou entrar em detalhe aqui da prisão de Paulo na época. Mas para os outros presos escutar, Paulo e Silas não estavam adorando em voz baixa. Estavam adorando em voz alta. Vou repetir mais uma vez. Paulo e Silas não estavam adorando em voz baixa. Paulo e Silas estavam adorando em voz alta.